Análise do estopa, eu queria agradecer quem já está chegando por aí e queria pedir para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. Hoje eu não tenho aquela tela com os comentários e com as notícias, mas eu vou tentar tocar a live aqui para a gente que já tem esse costume, né, de manter todos os dias nesse horário aqui, nesse mesmo lugar, para a gente ter condição de manter a transmissão em dia. E eu queria começar falando sobre o patriota corajoso. Esse merece um destaque aqui na live, enquanto o pessoal acaba de chegar. O patriota extremamente corajoso é um bobo que conseguiu uma prisão condicional. Você vê que o cara não tem nem noção de como é que está a situação dele. O cara conseguiu sair da cadeia para ficar em casa, com a tornozeleira, etc e tal, e ainda continua sendo investigado. Então ele conseguiu uma liberdade provisória. E aí chega lá, ele é muito corajoso, ele aprendeu com o Bolsonaro ser extremamente falador, né, que o Bolsonaro agora está caladinho. Me chega o patriota e xinga os ministros do STF, faz bastante bagunça. E aí, como é de praxe, na sexta-feira o STF nos entrega sempre bons presentes. E dentre os presentes dessa sexta-feira, para a gente passar o final de semana rindo bastante, está a prisão do patriota, o senhor Marcos Soares Moreira. E a notícia fala: patriota que saiu da papuda e voltou a atacar ministros do STF é preso novamente. Marcos Soares Moreira havia sido libertado recentemente da papuda após 120 dias detido por participação dos atos golpistas. Para quem não viu o vídeo desse cara, é até engraçado, porque no vídeo ele desafia mesmo os ministros do STF, tá ali naquela bobiçada dele, assim, de realmente fazer muita vergonha. E aí acontece isso, que eu não tenho dó nenhuma, porque olha, a gente tá vendo, né, que esses caras estão sendo condenados aí a uma mixaria aí de 17 anos de cadeia. A gente está pedindo, obviamente, que o STF considere o fato de que, nas últimas eleições, o número do Bolsonaro não foi 17, foi 22. E para que, dessa forma, o STF possa condenar os patriotas a 22 anos de cadeia. Depois que a gente conseguir essa mudança de 17 para 22 anos, nós vamos usar a tese que o Bolsonaro tentou registrar o partido dele com o número 38 para tentar mudar de 22 anos para 38 anos de cadeia. Mas, por enquanto, estão saindo as penas aí baseadas nisso, 17 anos de cadeia. Eu sei que isso está causando um desespero muito grande. Eu vejo que o desespero está sendo causado porque eu tenho, por exemplo, o exemplo do amigo Elson. Sim, o Elson do Baby Beef, que chora o dia inteiro comigo e fala que são punições injustas e que isso está acontecendo porque o STF é do mal. E em falar em STF, vamos falar de um tribunal irmão do STF, que é o TSE. Hoje o Bolsonaro o Bolsonaro se tornou reinelegível, porque hoje o TSE formou maioria para rejeitar o recurso do Bolsonaro, que era o recurso que dava esperança para ele se tornar reelegível. Lembrando, gente, que é muito difícil, numa circunstância que o Bolsonaro foi inabilitado por unanimidade, né, no Tribunal Superior Eleitoral, é praticamente impossível ele reverter isso nos tribunais superiores. Mas ele quer fazer graça, ele quer passar vergonha, e nem só, né, de coisa séria vive um homem. Às vezes uma pessoa precisa realmente passar vergonha para ser feliz. Está aí o Bolsonaro tendo seu recurso rejeitado pelo TSE. Cabe mais recurso? Sim. No Brasil quase tudo pode chegar ao STF. Tem chances? Tem. 2 votos. Né? A gente tem visto isso. Eu acho que um bom indicador para a situação do bolsonarismo no STF é o julgamento da questão do marco temporal. Né? São 2 votos bolsonaristas contra 9 votos não bolsonaristas. Se os eleitores do Bolsonaro quiserem acreditar que é possível ganhar de 2 a 9, que eles acreditem. O que eu posso fazer é simplesmente achar graça dos eleitores do Bolsonaro, porque a piada já está pronta. Porque realmente... Então, vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui nas principais notícias. E deixa eu voltar para a capa aqui. E hoje eu não estou acompanhando ainda. Abaixa o som, Alano, para não dar eco.
Eu não estou acompanhando ainda o chat porque não está aparecendo para mim, tá, pessoal? E eu queria trazer para vocês, né, depois dessa situação aí de TSE forma maioria para manter Jair Bolsonaro inelegível, ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou inelegível por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. São várias a inelegibilidade do Bolsonaro começou por aí, gente, mas tem muita coisa pela frente. E agora, no meio de toda essa confusão, né, Bolsonaro duplamente inelegível, o patriota desaforado volta para Papuda, são coisas que a gente acaba tendo que rir, mas tem uma coisa bem interessante, né, no meio de tudo isso. O Moro está totalmente desesperado agora, principalmente porque o CNJ encontrou má administração de 22 bilhões de reais. Gente, olha, há pouco tempo atrás a gente via o Moro perseguindo o presidente Lula pela suposta propriedade de um triplex no Guarujá. E agora nós estamos falando de um cara que pode ter desviado praticamente o valor de todos os prédios do Guarujá, né, praticamente o Guarujá inteiro, para beneficiar acionistas da Petrobras fora do Brasil. Então, quando a gente falava lá atrás que tinha um grande esquema do Moro, da Lava Jato, para beneficiar os estadunidenses, diziam que eram teorias da conspiração. Agora, quem está dizendo que isso aconteceu foi o Conselho Nacional de Justiça, depois que deram uma checada nos andamentos ali dos processos da 13ª Vara, e também depois que teve essa correição no TRF4. Em falar em 13ª Vara, eu queria até dizer para tanto o TRF4 quanto o Moro, esperem que está quase. Está quase porque, deixa eu trazer a notícia aqui para dar a data exata, CNJ designa audiência que pode decidir volta de Apio à 13ª Vara de Curitiba. Então, Moro, os seus dias de quase desespero estão contados, porque em pouco tempo o Moro vai estar vivendo dias de completo desespero, está tomando pancada de todos os lados, e o juiz que começou definitivamente a destrinchar ali os roubos durante a Operação Lava Jato, os desvios de dinheiro que aconteceram pela própria Lava Jato, pela própria Operação Lava Jato, esse juiz vai voltar para a 13ª Vara, e a pressão está muito grande, gente. Chegou ao ponto do Toffoli decidir a volta do Apio para a 13ª Vara, o CNJ entrou no meio, e assim, está uma briga muito grande, mas é praticamente impossível imaginar que não vai acontecer dessa forma. E tá aí, a investigação contra Sérgio Moro por ter quebra de sigilos, e pode ter quebra de sigilos e busca e apreensão. Lembrando, né, que essa questão do Moro, dessa picaretagem do Moro, é uma questão pública e notória. Todo mundo sabe que o Moro trabalhou durante esse tempo contra os interesses nacionais. Todo mundo sabe disso. Nós temos gravações a respeito disso, mas essas gravações não podem ser usadas no processo contra o Moro, porque são gravações que estão conectadas à ideia aí de provas adquiridas de forma ilegal. Mas, para nos convencer que a coisa está errada, essas gravações servem muito bem. Então, tudo bem, determinadas gravações feitas pelo hacker, né, elas podem não servir para condenar o Moro, porque são provas adquiridas de forma ilícita, mas para a gente ter certeza da picaretagem que foi a Operação Lava Jato, essas provas servem muito bem, porque nós não somos o Estado que está ali desesperado, tentando explicar por que o Moro é culpado. Nós somos pessoas que têm mais de 2 neurônios, né? Eu gosto de limitar o eleitor do Bolsonaro a 2 neurônios, e nós sabemos muito bem da picaretagem que aconteceu. Nesse momento, deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui. Quem puder ajudar meu trabalho, gente, está aqui. O Pix está 038761 09604. Eu vou tentar abrir o chat aqui no celular para agradecer. Eu vi que algumas pessoas mandaram. Bom, tô tomando cura aqui. Daqui a pouco a Lana vem cair para mim de novo, porque ela me entregou ele certinho. E eu fui, fiz bobagem aqui, fechei. Abre para mim de novo o chat. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre mais notícias aqui. E agora, gente, o caso que precisa ser comentado, deixa eu já agradecer. Muito obrigado. Nossa, tá muito estranho, né? Que eu não tô conseguindo
Ah, agora sim, agora eu consigo ver aqui. Muito obrigado. Márcia Feliciano, que mandou um superchat aqui. E Célia da Silva Feitosa, que mandou aqui também. E olha só, gente. E a Débora fala: eu esperei muito para ver e ouvir você narrar a virada do Lula no dia das eleições. E meu sonho agora é ver e ouvir você narrar a prisão do Marreco e do Dedê. Vai acontecer, tá, gente? Da mesma forma que eu tinha uma convicção muito grande da eleição do Lula, eu tenho uma convicção muito grande também da prisão do Sérgio Moro. O Deltan Dallagnol, apesar de que ele conduziu o trabalho dele de uma forma muito ilegal, principalmente por causa desses acordos aí com os Estados Unidos para beneficiar os Estados Unidos, eu acho que a bomba vai estourar mesmo para cima do Moro, que é a pessoa pública e política que nesse momento é a bola da vez. Mas a gente pode ter também a prisão do Dallagnol. Já está inelegível, né? Já está fora da política, está chorando de todas as formas. E eu até queria dizer que agora que os caras não têm nada mais para falar, agora que não sobram mais argumentos, agora que só sobrou a vergonha, eles estão apelando para a questão do banheiro unissex. Agora, o discurso, são dois discursos, né? E é até engraçado, porque tem um meme, uma postagem do Marco Feliciano, que eu considero, gente, eu queria dizer para vocês que eu não sou uma pessoa a favor de incentivar o aborto de forma alguma. Eu sou a favor da mulher decidir sobre o corpo dela, sim, mas essa coisa de incentivar o aborto, etc e tal, eu sou totalmente a favor. Mas o Marco Feliciano conta uma história de que os médicos sugeriram a mãe dele abortá-lo, e a mãe dele não abortou. E no momento que o Marco Feliciano coloca esse ponto, ele gera um estresse, porque apesar de que ele vai gerar dentro do público dele aquela ideia de que ele só conseguiu chegar onde chegou por causa da mãe dele não ter abortado, ao mesmo tempo a sociedade brasileira pensa, pô, mas se a mãe dele tivesse ouvido o médico, a gente não estaria tendo que lidar com esse mau elemento na política que é o Marco Feliciano. Então eu considero que essa postagem do Marco Feliciano, que agora o Dallagnol começou a ter o mesmo argumento, misteriosamente, porque o Marco Feliciano fala isso há muito tempo. Agora, o Dallagnol era um cara que ficava só, né, no Ministério Público, então automaticamente ele não tinha que ter público. Era um cara que ficava só na dele lá, usando o poder institucional para ferrar o Brasil. De uma hora para outra, o Dallagnol se tornou político. E como político, agora ele tem que arrumar uma forma de conseguir ter público. O Dallagnol, que está ali conectado às igrejas evangélicas, né, ele é um membro da Igreja Batista, nesse momento agora ele está usurpando ali, está plagiando o argumento do Marco Feliciano, e tem muitas pessoas que estão acreditando até que é o contrário, que o Marco Feliciano está pegando o argumento do Dallagnol, mas não é. Esse papinho de que a minha mãe ia abortar e ela não abortou, por isso eu nasci, é um papinho que o Marco Feliciano já usa há muito tempo nessa campanha dele, que é uma campanha que acaba gerando um estresse muito grande. Eu volto a dizer, quando ele fala que o médico sugeriu a mãe dele não abortar e por isso ele nasceu, ele cria uma situação em que muitas pessoas acabam ficando revoltadas e dizem, olha, as pessoas precisam mais ouvir os médicos, né? Porque se a mãe dele tivesse ouvido os médicos, a gente não teria o Marco Feliciano. Mas dentro das igrejas, em especial essas igrejas evangélicas mais fanáticas, esse argumento acaba pegando. E olha, eu particularmente, para quem conhece meu trabalho, sabe que eu sou militante pela questão econômica. Eu faço sugestões a respeito das questões identitárias e faço sugestão até para que a esquerda não engaje demais, para não conectar o Lula somente às questões identitárias. Quando diz respeito a essa questão do aborto, eu sou inclusive a favor de uma coisa que é até menos conectada, por incrível que pareça. A gente tem um plebiscito, um referendo a respeito do aborto, tem uma conexão menor com a Constituição de 88 do que a gente tem uma definição nesse sentido pelo STF, porque uma definição dessa pelo STF é uma definição técnica, que muitas vezes a maioria da sociedade não está pronta para uma definição técnica, mas precisa de uma definição técnica. Mas eu particularmente eu jogaria esse tipo de bomba nas costas da própria população, para a própria população decidir. Então se eu fosse político, eu ia lutar por um referendo a respeito dessa questão do aborto, faz um projeto de lei e joga para a população dizer depois o que ela acha. Assim como eu imagino também que todas as questões delicadas, né, apesar de que elas
têm respostas melhores quando são apreciadas de formas técnicas, elas acabam compatibilizando mais com a população quando elas são respondidas de forma democrática. Mas, de qualquer forma, eu faço esse ponto aqui para vocês, né, porque hoje a direita tem dois argumentos. A direita não pode mais falar em luta contra a corrupção, né, os bolsonaristas, os felicianos, os Nicolas Ferreiras, essas pessoas, eles não podem mais tocar no assunto corrupção. A gente consegue ver que a direita conseguiu bater todos os recordes no que diz respeito à corrupção. E ela precisa manter os fanáticos engajados. Então sai uma portaria hoje do governo Lula, uma portaria no sentido de construir, me parece que, banheiros adicionais, e esses banheiros adicionais seriam de uso misto. E uma coisa que eu particularmente não entro é no mérito da dor de um pai que imagina que a filha vai estar usando o mesmo banheiro que os meninos. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Eu só vou dizer o seguinte, se a portaria é no sentido de construir banheiros adicionais mistos, você não pode dar por entender que agora só teremos os banheiros mistos, os banheiros unissex, porque a portaria não fala nada disso. Então há um desespero muito grande do MBL e da direita em manterem o discurso nessa área cinzenta, nessa área que divide até a esquerda. Isso é uma estratégia de sobrevivência deles, claro. Enquanto eles estiverem falando sobre banheiro unissex, as pessoas vão estar ali apavoradas com essa possibilidade de banheiro unissex e vão esquecer que o Moro ajudou os Estados Unidos a desviarem 22 bilhões de reais da Petrobras. Welcome to Taco Bell. Leva pra Lana. A Lana sabe ler essas coisas tudo em inglês aí. A Luísa tá comigo hoje. Então, o ponto que eu tenho aqui é que enquanto eles conseguirem manter o discurso, manter o debate nessa área extremamente cinzenta, que é a questão dos banheiros unissex, porque ninguém sabe, é a mesma coisa do kit gay, né? Eu vou ser bem sincero para vocês, tem horas que eu penso onde o governo tá com a cabeça de botar o dedo na ferida dessa forma. Onde que o governo tá com a cabeça de abrir uma vulnerabilidade dessa, gente? Dentro de tantas coisas para fazer, para que uma portaria dessa agora, sabe? Nós estamos vivendo uma transição de uma sociedade que foi extremamente alienada e nós estamos vivendo um momento em que a direita não tem argumento nenhum, só vergonha para passar. Aí o Lula entrega de mão beijada, não, obviamente eu estou falando dos ministérios, né, e no caso o Ministério da Educação, entrega de mão beijada essa coisa aí, extremamente nebulosa, que é muito clara no papel, mas entre as pessoas de direita ela é extremamente nebulosa, entrega de mão beijada uma coisa dessa para a direita ter o que falar. Por outro lado, a Glaze faz um discurso totalmente difícil de compreender a respeito da importância do Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral. No meio de toda essa confusão, a gente precisa realmente se perguntar, né, o que está faltando para que a própria esquerda tenha um mecanismo de prevenção de riscos na comunicação, para não entregar de mãos beijadas esses elementos para a direita fazer festa. Muito obrigado, Terezinha Lima, Célia da Silva Feitosa, e quem puder ajudar meu trabalho, Pix aqui 038-761-09604. Daqui a pouquinho eu agradeço os Pix, tá, pessoal? Então é muito importante a gente refletir o que falta para o PT, para o governo, criar um entrosamento no sentido de fazer uma avaliação de impacto de decisões, do tipo dessas decisões extremamente difíceis que tocam o dedo na ferida. Essas decisões extremamente complexas, elas precisam ser avaliadas antes, porque eu não vejo, eu particularmente, vamos analisar o custo-benefício. Qual que é o benefício de termos agora essa possibilidade de termos banheiros mistos? Olha, é lógico, tem o benefício dos professores, principalmente de crianças, poderem trabalhar ali com as crianças, porque eu trabalhei na ilha de Jersey. Lá na ilha de Jersey, eu fiz inspeção de engenharia elétrica em escolas de crianças, e nessas escolas, os banheiros eram unissex.
problema todo é a cultura do brasileiro que não está pronta para isso. Porque, ao contrário do que imaginam os eleitores do Bolsonaro, se você soltar uma criança ali, vamos imaginar uma creche, você solta duas crianças da idade da Luísa, 5 anos, elas não vão imediatamente fazer neném, não. As crianças não têm necessariamente essa ideia. E tem outro ponto muito importante, principalmente nas escolas, né, e creches, essas coisas assim, essas crianças são monitoradas quando vão aos banheiros, né? Não é qualquer hora, o coleguinha não vai chamar um coleguinha de 6 anos, não vai chamar a coleguinha de 6 anos e vão para o banheiro unissex. Não é assim não, mas é muito difícil explicar isso para o eleitor do Bolsonaro, é muito difícil explicar isso para a população em geral, porque até na esquerda esse tipo de projeto encontra resistência. E aí eu pergunto, se é uma coisa tão complicada, se é um tabu tão caro para a sociedade brasileira que divide a própria esquerda, para que enfrentar isso politicamente nesse momento? O que você vai ganhar politicamente com isso para ter que pagar um preço tão alto que é entregar para a esquerda essa possibilidade de crítica? E aí uma pessoa que tem assim aproximações fantásticas, mas no mesmo tempo, se tivesse a oportunidade de ter um consultor de comunicação, um consultor de riscos, teria menos atitudes como essa que teve agora, é a Glaze, né? Lembrando que lá atrás eu critiquei a decisão da Glaze de fazer a Glaze de brigar com o Edir Macedo. Naquele momento em que o Lula precisava de paz para governar e a gente tinha uma divisão muito grande, o Edir Macedo, que diga-se de passagem, bolsonarista, apoiou o Bolsonaro, faz parte da confusão, tentou dar o golpe também, mas ele aparece depois das eleições falando, gente, olha, ganhou, tá ganhado, né, que Deus escolheu dessa forma, vamos seguir. Aí a Glaze vai e mete o pau nele, porque dentro do discurso dele ele falou uma coisinha lá que desgostou o PT. Gente, isso não é inteligente, né? Você voltar sapecando a pessoa que de uma certa forma está ajudando no projeto político ali de paz no Brasil. Da mesma forma como não é inteligente, numa situação que eu dou total, digamos que eu dou total razão para a Glaze naquele comentário que ela fez a respeito da justiça eleitoral. Porque, olha, a justiça eleitoral sacrificando os partidos políticos com multas gigantescas, essa justiça eleitoral, ela bate de frente com os interesses da democracia. Mas o detalhe é que essa justiça eleitoral que sacrificou o partido da Glaze numa decisão é a mesma justiça eleitoral que lá atrás sapecou o PL e nós da esquerda estávamos aplaudindo. Então, quando ela chega e questiona se a justiça eleitoral realmente deve existir porque ela se sentiu prejudicada pela justiça eleitoral, ela entrega de mão beijada uma crítica para a direita dançar em cima. E aí eu pergunto, né, será que não seria falta, né, do PT de uma pessoa que tivesse condições de avaliar os possíveis danos desse tipo de declaração? E aí outra coisa que eu acho que é muito importante também é que quando uma bomba ela está para estourar nas mãos de um grupo, não pega essa bomba para você não. Então olha, debate a respeito da questão do aborto, a bomba está no STF, para que a esquerda tem que abraçar uma bomba politicamente, sendo que essa bomba já virou problema do STF? Deixa o STF decidir, é um tema extremamente complexo, que divide pessoas tanto da direita quanto da esquerda. Tem gente da esquerda que é contra o aborto, tem gente da direita que é a favor do aborto, o próprio Edir Macedo falou que é a favor do aborto. Mas abraçar isso politicamente, sendo que não está sendo debatido politicamente, né, o que acontece nesse momento é um debate dentro de tribunais, eu acho que é uma coisa que acaba fragilizando a própria esquerda, porque hoje a direita não pode mais falar sobre luta contra a corrupção, só sobrou para a direita falar a respeito desses temas, que são temas delicados, né? Aborto, essa questão também de banheiro unissex, Moro falando de banheiro unissex. Olha, o Moro não tem reputação para falar de mais nada, não tem condição de falar contra a corrupção, não tem condição de falar contra o Lula, mas aí acha um buraquinho, né? Eu não posso falar que o Lula roubou, porque agora todo mundo está vendo que roubo mesmo foi a Operação Lava Jato. Então eu vou mudar o discurso, eu vou falar sobre banheiro unissex, né? E aí o Moro vai e entra no debate a respeito do banheiro unissex. Gente, eu queria agradecer muito
Quem puder mandar o superchat está aqui, 038-761-09604. Deixa eu mandar alguns agradecimentos aqui. Muito obrigado, Dulce. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Irlan, sempre presente. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Ivan. E mais cedo, queria agradecer Antério. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Nivaldo. Muito obrigado, Paulo, que mandou aqui excelente, mais cedo. Muito obrigado, Ariete, mandou ontem. O Paulo mandou ontem também. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Laura. Eu estou buscando aqui, agradecendo as pessoas de ontem também, porque talvez elas tenham enviado depois do fim da live. E eu queria dizer para você que mesmo não ao vivo, você pode ajudar no Pix 038-761-09604. E queria terminar essa live dizendo que hoje eu fiz uma transmissão fora do estúdio, só para muito importante a gente encontrar aqui todos os dias nesse horário. Então eu fiz uma transmissão fora do estúdio, improvisada, então não consegui ler todos os comentários, acompanhar todos os comentários, tudo dentro da medida do possível aqui, mas agradeço muito a todos vocês que estiveram comigo aqui, agradeço muito o carinho, e quem puder compartilhar mais uma vez, compartilhe, quem puder ajudar financeiramente, está aqui, Muito obrigado, vocês aí dos dois canais do YouTube e do Facebook.